o império de sol e ferro. Valdrem não nasceu de tratados assinados em salões dourados. Nasceu de ferro cravado em pedra e silêncio pesado. Quando Teron, chamado pelos bardos de Velho Leão, ergueu sua espada no cume da montanha mais alta, o solo não tremeu por magia antiga, mas por vontade absoluta. Uniu clãs rivais não com promessas de paz, mas com a lei brutal da sobrevivência compartilhada, do sangue derramado, do suor que fertilizou a terra vermelha e do minério arrancado das entranhas da montanha, nasceu a cidade solitária. Muralhas de granito polido que capturavam a luz do sol implacável do meio-dia e a devolviam como lâminas cegantes. No coração da fortaleza, o grande solar, um salão onde o piso de obsidiana refletia o teto de ouro batido, e onde o próprio ar parecia pesar com o dever de governar. Ali, Teron forjou um império. Mas foi nos pátios de treinamento, sob a sombra das ameias e o cheiro de couro e poeira, que ele forjou seus filhos, Abel e Rômulo. Não como rivais, mas como complementos. Abel, o primogênito, carregava o sol nos ombros, não pela coroa que ainda não usava, mas pela forma como as pessoas o seguiam sem serem chamadas. Ele não comandava, convocava. Aos 10 anos, já mediava disputas entre pastores, com uma paciência que desarmava ódios de gerações. Aos 15, cavalgava sozinho pelas províncias distantes, ouvindo queixas, dividindo pão, devolvendo terras confiscadas por senhores gananciosos. O povo o chamava de Sol do Povo. Teron via nele o espelho de sua própria juventude, a parte idealista que sonhava com honra antes de precisar sujar as mãos, e o amava por isso. Rômulo, o segundo, carregava o ferro nas veias, enquanto Abel lia tratados de justiça e filosofia dos antigos. Rômulo lia mapas de terreno, contava estoque de grãos e calculava o alcance de uma catapulta e o custo de manter uma guarnição no inverno. Ele não buscava aplausos, buscava resultados. Aos 12, já comandava patrulhas nas fronteiras geladas. Aos 17, liderava legiões com uma frieza calculista que fazia veteranos de barba branca obedecerem sem questionar. Teron o respeitava, via nele a ferramenta necessária, o aço que protegia o ouro. Mas respeito não é amor. E Rômulo, mesmo criança, sabia ler a diferença no olhar do pai. Naquela infância dourada, ainda havia equilíbrio. Abel protegia Rômulo dos valentões da guarda real, absorvendo os golpes para que o irmão mais novo
não precisasse aprender a dureza cedo demais. Rômulo, em troca, ensinava Abel a segurar uma adaga, a ler a tensão nos ombros de um oponente, a entender que honra sem estratégia é apenas suicídio lento. Eram dois lados da mesma moeda. Um governava com o coração aberto, o outro com os olhos bem fechados para a realidade crua. Até que o tempo, como sempre, cobrou seu preço. O velho leão envelheceu. Os cabelos, antes negros como carvão, viraram prata. Os passos, antes firmes como martelos, arrastavam-se pelo mármore. E a sucessão, antes uma certeza distante, virou uma necessidade urgente. Foi numa tarde de outono, quando o sol entrava oblíquo pelo grande solar, pintando o salão de ambar e sombra, que Terão reuniu a corte. Lordes, generais, sacerdotes da terra, conselheiros, todos em silêncio. O rei ergueu a espada de Valdrem, não uma lâmina comum, forjada com o primeiro minério extraído da montanha, temperada no sangue de 1000 batalhas, empunhada por 3 gerações. Ele a ergueu acima da cabeça. A luz captou o fio e sua voz ecoou. Declaro Abel, meu primogênito, herdeiro legítimo. A câmara, focada no rosto de Rômulo, imóvel, postura impecável, mas seus olhos escureceram. Não com raiva, com cálculo, como o ferro que se dobra sob pressão até se tornar lâmina. Abel assumiu o trono com as mãos limpas e o coração pesado. Não pelo peso da coroa, mas pela promessa que fizera ao povo. Jurou justiça, jurou transparência, jurou que Valdrem seria governada não pelo medo, mas pelo direito. Mas um reino não se sustenta apenas com juramentos. Sustenta-se com grãos nos celeiros, com estradas seguras, com moeda estável. E foi exatamente nesses alicerces invisíveis que Rômulo começou a cavar. Ele não atacou, ele ajudou. Quando a colheita do Vale Norte foi ruim, Rômulo, como guardião das fronteiras, enviou suprimentos emergenciais de suas reservas privadas. Um gesto nobre à primeira vista. Mas os grãos eram antigos, contaminados por umidade mal armazenada. O pão intoxicou camponeses. A fome, antes contida, virou revolta. Quando os lordes cobraram resposta de Abel, ele tentou mediar, mas a economia já havia entrado em colapso. A inflação subiu como maré envenenada. Moedas de prata perderam o valor. Mercadores fecharam portas. E no meio do caos, Rômulo apareceu no conselho, rosto compungido, voz suave.
Meu irmão tenta governar com compaixão, mas a compaixão não alimenta bocas, nem acalma multidões. Palavras medidas, nem acusação, nem defesa, apenas observação. E a observação, quando bem plantada, colhe dúvidas. Nas estradas do leste, bandidos começaram a atacar caravanas. Rômulo enviou tropas. Protegi a rota comercial, anunciou. Os bandidos foram dispersos. O conselho elogiou sua eficiência. O que não disseram foi que os próprios bandidos usavam armaduras com o selo da guarda de Rômulo. Que os ataques eram coordenados por capitães leais a ele. Que a proteção era, na verdade, um teatro de crise, criado para mostrar que Abel, no trono, era um administrador fraco, enquanto Rômulo, nas fronteiras, era o único que mantinha o reino de pé. Abel tentou ignorar. Acreditou na lealdade do sangue. Acreditou que o irmão, por mais distante, ainda carregava o mesmo juramento de infância. Até que um bandido capturado, ferido e delirante, confessou sob tortura. Não falou de Rômulo, falou de um anel. Um sinete de prata com o brasão da Legião do Norte, encontrado no corpo de um mercenário morto. Abel mandou investigar. O anel pertencia a um dos capitães mais próximos de Rômulo. Um homem que jurava lealdade eterna ao segundo filho. A peça do quebra-cabeça se encaixou. Não com estrondo, com um clique seco, gelado, definitivo. Abel não convocou a guarda, não gritou, não acusou publicamente. Caminhou até os aposentos do irmão no palácio. Passos lentos, respiração contida. A porta estava aberta. Rômulo estava de pé diante da lareira, ajustando a bainha de uma espada. Não se virou. Sabia quem era. Irmão, disse Abel, a voz baixa, carregada não de ódio, mas de uma tristeza tão profunda que parecia pesar no ar. Por quê? Rômulo girou devagar. O fogo dançava em seus olhos, mas não os aquecia. Ele viu o anel na mão de Abel. Não negou, não desviou o olhar. Apenas sorriu. Um sorriso lento, calculado, sem calor. Eu apenas estava testando as defesas de nosso futuro rei, irmão, disse, a voz suave como seda rasgada. E elas são lamentáveis. O silêncio que se seguiu não foi de choque, foi de reconhecimento. Abel percebeu que não estava falando com o menino do pátio. Estava falando com o homem que já havia decidido que o trono não se herda, se conquista, e o sangue, quando racha, não cicatriza, sangra.
O reino não se dividiu com bandeiras hasteadas. Dividiu-se com sussurros em corredores escuros, com cartas lacradas com cera preta, com generais que juravam lealdade ao trono, mas obedeciam ao homem que pagava suas tropas. Abel manteve a capital. Tinha o povo, os sacerdotes da terra, os lordes das planícies férteis, os artesãos, os mercadores que ainda acreditavam na justiça. Mas justiça não forja espadas, não paga mercenários, não impede veneno na taça do conselheiro real. Rômulo controlava as fronteiras. Tinha as legiões de ferro, os comerciantes de minério, os generais que haviam lutado ao seu lado na geada, os espiões que conheciam cada passagem secreta das muralhas. Ele não declarou guerra, declarou necessidade. Abel governa com o coração, dizia em seus conselhos fechados. Mas um coração não para uma invasão, não segura uma economia, não mantém um império de pé quando o mundo lá fora espera pela nossa fraqueza. E o mundo, de fato, esperava. Clãs rivais testavam as fronteiras. Piratas bloqueavam portos. E cada ataque, cada crise era amplificada não pelo inimigo externo, mas pela paralisia interna. Abel tentou a diplomacia. Enviou emissários, ofereceu terras, títulos, perdão. Rômulo recebeu os enviados com cortesia gelada, serviu-lhes vinho, ouviu suas propostas e os mandou de volta com mensagens criptografadas que Abel decifrava horas depois. Sempre com a mesma conclusão: não havia negociação, havia rendição ou extermínio. A espionagem virou rotina. Assassinos apareceram em becos. Fontes de informações secaram. Lordes mudaram de lado. Não por ideologia, mas por sobrevivência. E no meio do caos, Abel descobriu a verdadeira raiz da guerra. Não era o poder, era destino. Nos arquivos esquecidos da grande biblioteca, sob camadas de poeira e pergaminhos proibidos, um monge idoso entregou a ele traduções de textos ancestrais. Não eram mitos, eram leis de sangue. A vontade da terra. Aquela intuição sutil que guiava a linhagem real. Não passava por primogenitura, passava por força. Não força muscular, força de vontade, de visão, de capacidade de moldar o mundo como se fosse argila. Os antigos não coroavam o primeiro, coroavam o mais capaz. Rômulo já sabia. Há anos, ele não queria o trono por vaidade, queria por convicção. Acreditava que Abel, com sua bondade, levaria Valdrem à ruína, que o amor do povo era uma ilusão que se desfazia na primeira crise real. Que o império não precisa de um pastor,
precisa de um lobo. Foi numa noite de lua nova, quando o vento uivava entre as ameias, que Rômulo enviou uma carta. Não um ultimato, mas um desafio. Escrito à mão, sem selo, sem assinatura. Apenas palavras que ecoavam nos corredores vazios. A terra não escolhe o mais gentil, escolhe o mais forte. Você reage com o sol, irmão, mas o sol não protege no inverno. Eu sou o ferro, e o ferro não quebra, se curva ou corta. Venha até as muralhas, não para negociar, para provar que o sangue ainda carrega a verdade, ou para aceitar que o destino já foi escrito e você apenas se recusa a lê-lo. Abel leu, não tremeu, não chorou, guardou a carta. Sabia que a paz havia morrido, que a honra, por si só, não venceria uma guerra travada nas sombras. Mas também sabia que se recusasse, não seria rei. Seria apenas um homem que deixou o reino queimar por medo de sujar as mãos. Convocou seus generais, preparou as defesas e pela primeira vez na vida não rezou por paz, rezou por coragem, porque a guerra não começaria com trombetas, começaria com o primeiro passo de Rômulo em direção ao portão. E quando ele viesse, não traria apenas soldados, traria a verdade nua e crua que Abel sempre se recusou a enxergar. Que um império não se mantém com bons sentimentos, se mantém com vontade. A guerra não estourou, explodiu, como uma represa rachada por anos de pressão silenciosa. O exército de Rômulo marchou ao amanhecer, não com tochas, com silêncio, legiões de aço negro, escudos marcados com o lobo da fronteira, passos sincronizados que faziam o chão tremer em ritmo de tambor de guerra. Abel os esperava nas muralhas da cidade solitária, não com mercenários, com cidadãos, ferreiros, camponeses, jovens que nunca seguraram uma espada, mas que juraram proteger o homem que os ouvira quando ninguém mais deu ouvidos. A batalha não foi épica, foi carnificina, travada nas ruas estreitas, nos becos onde o eco dos gritos se misturava ao tilintar de metal, nas praças onde o sangue escorria pelas rachaduras do mármore antigo, tingindo de vermelho o ouro do grande solar. Abel lutou como um leão ferido, não por glória, por dever. Cada golpe era uma promessa, cada defesa um juramento. Mas números não mentem, táticas não perdoam. Rômulo não lutava com raiva, lutava com precisão. Suas tropas avançavam em falanges impenetráveis, flanqueavam, cercavam, cortavam rotas de fuga. E quando as muralhas caíram, não foi por fraqueza, foi por matemática. O grande solar, outrora um símbolo de unidade, virou arena. O teto de ouro batido desabou em partes, deixando entrar
à luz crua do meio-dia, sobre poeira, sangue e destroços. Abel ferido, a armadura rachada, a espada pesada como chumbo, recuou até o pedestal do trono. Rômulo entrou, sozinho, deixou as tropas do lado de fora. Sabia que aquilo não era guerra de exércitos, era acerto de contas de sangue. Os irmãos se encararam. Não havia ódio nos olhos de Abel, apenas resignação. Nos de Rômulo não havia triunfo, apenas dever. A luta foi brutal, não de esgrima elegante, de sobrevivência. Chutes, golpes de cabo, sangue nos lábios, respiração ofegante. O som de metal contra metal ecoando como sentença. Rômulo, mais experiente, mais frio, mais disposto a ferir para vencer, desviou de um ataque pesado de Abel. Girou e, com um golpe seco da empunhadura, fez a espada do irmão voar. Abel caiu de joelhos. Não era fraqueza, era exaustão. Rômulo ergueu a lâmina. Ele não tinha pressa, tinha certeza. Estava prestes a desferir o golpe final, quando um grito rasgou o salão. Não de guerra, o grito de pai. Teron, o velho leão, velho, frágil, mas com os olhos ainda ardendo como brasa, correu entre eles, com o próprio corpo usado como escudo. A lâmina de Rômulo, já em movimento, não parou a tempo. Cravou-se no peito do rei. O som foi seco, final. O corpo de Teron despencou. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer trovão. Rômulo soltou a espada. Os joelhos cederam. Não era vitória, era horror. Teron agarrou o braço do filho, a mão tremendo, o sangue manchando a túnica real. Olhou nos olhos de Rômulo. Não havia raiva, havia tristeza. Você, sussurrou, a voz falhando, o ar escapando dos pulmões como fole rasgado. Destruiu tudo. A mão caiu. A respiração parou. O velho leão jazia morto entre os filhos que ele amou de formas diferentes e que ele não soube unir. Rômulo não chorou, não gritou, apenas olhou para as próprias mãos manchadas de sangue do pai, do irmão, do reino. Ele conquistou o trono, mas o trono era de escombros. Para construir um trono, um irmão usou o ferro. Para proteger o legado, o outro usou o sol. No fim, ambos descobriram que o único metal que realmente importa é o da coroa. Ele sempre forja um rei solitário.